Graça e paz. Amém. Nós vamos falar hoje sobre somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga comigo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Podeis tomar assento. Quero aproveitar e pedir a todos que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelas redes sociais, curta essa live, deixe um comentário que edifique o seu irmão e compartilhe com um amigo. Abençoe um amigo, faça a palavra do Senhor chegar até ele. Segunda coisa que eu gostaria de falar antes de lermos o texto sagrado é que nós estamos na rua Benedito Salomé da Anunciação, número 892, Miguel Badra Alto, Fonte de Vida Suzano. Todos os domingos às 18h30 e terça-feira às 20 horas, nós estamos neste lugar para adorar o Senhor. Este lugar não é outro senão casa de oração. E fica o convite, venha adorar ao Senhor, venha à casa de oração. Nós também estamos na rua Desembargador Silva Pereira, número 169, Jardim Santa Adélia, fica próximo da estação de metrô e terminal de ônibus São Mateus. Estamos lá todo domingo às 9 horas da manhã e quinta-feira às 20 horas. Nós somos o Ministério Apostólico Gerson Burgese, Fonte de Vida, a Igreja da Restituição. Novamente eu te peço, abençoe um irmão, abençoe um amigo, faça a palavra de Deus chegar até ele e venha nos fazer uma visita, vamos juntos adorar o Senhor. Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 11. Ao final de cada versículo, diga amém. Ele é Deus, Ele é Rei e Ele é fiel à sua palavra. Diga amém em respeito e concordância à palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Quem achou, diga eu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Mesmo sentado, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. É o seu momento de falar com o Pai. Ele é nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é Criador e abençoador, Senhor e provedor. Nele você pode confiar. Ele amou o mundo de tal maneira
que deu seu único filho. Fale com Ele, abra o seu coração, fale sobre os seus anseios, sobre as suas necessidades, apresente a Ele os seus projetos, fale com Ele, pergunte ao Senhor o que Ele quer, o que você deve fazer, como você deve proceder. Fale com o Senhor, adore o Senhor, se prostre, se derrame aos seus pés e agradeça por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, pelas vestes que vestimos, agradeça pelos livramentos, pelas bênçãos alcançadas e derramadas. Diga o quanto você o ama, diga o quanto o ama, o quanto precisamos do Senhor. Fale com Ele, abra o seu coração, confie nele, se derrame aos seus pés, o adore em espírito e em verdade. Peça em especial que Ele receba o seu culto racional, o seu sacrifício vivo e as ofertas que você trouxe ao Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Senhor, te pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, com cada pessoa que nos acompanha, Senhor, nessa transmissão, com cada pessoa aqui presente. Fale, Senhor, com cada um dos seus filhos, de forma íntima e profunda, libertando, curando e abençoando. Fala, Senhor, com a tua igreja de forma poderosa, e que se cumpra, Senhor, neste lugar, a tua palavra, em que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor está fazendo nesse momento e ainda vai fazer. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Só o Senhor é Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Só o Senhor é Deus. Esse é um texto muito conhecido que fala sobre a tentação de Jesus, e muitos chamam de as 3 tentações de Jesus. Mas eu gostaria de falar de uma forma diferente, de uma forma mais profunda, e te preparar para os dias que estão por vir. Diga, eu preciso ser preparado para os dias que estão por vir. Nós estamos no ano 2022, ano de maravilhas, e a palavra diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Esse é o texto que se cumpre a promessa que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó, que Deus usou Moisés para levar o povo pelo deserto e Josué para entrar na terra prometida. É o tempo, é a palavra, é o ano de se cumprir promessas, em que o Senhor daria aquela terra ao seu povo. Passaram muitos anos, se passaram muitas gerações, algumas morreram no deserto, mas chegou o dia em que Deus vai cumprir a promessa e Josué vai entrar com o povo na terra prometida. Muito tempo passou, tempo de conhecer a Deus, tempo de escravidão, tempo no deserto, e agora eles vão entrar na terra que emana leite e mel. Eles vão atravessar o Jordão e vai se cumprir a promessa de que eles entrarão numa terra que o Senhor daria por herança. Eles vão entrar e vão colher aonde nunca semearam. Eles vão entrar e vão beber de fontes que nunca cavaram. Vão entrar e vão possuir casas que nunca edificaram, e casas largas e entesouradas. Seria um tempo de muita bênção, muito maior e muito melhor do que ter saído do Egito com ouro, prata, pedras preciosas, tecidos, vasos especiais. Muito melhor do que ter sido liberto e ter saído do Egito, vai ser agora entrar em uma terra e entrar colhendo, entrar em uma terra que tem água viva, em uma terra que tem casas edificadas e casas entesouradas, e que seria deles. Mas nós sabemos que eles vão entrar nessa terra, e que há quase 40 anos atrás, os espias disseram, e era verdade,
Havia fortalezas, como Jericó. Havia gigantes naquele território. Havia exércitos. Havia homens grandes, gigantes. Havia homens de fama, guerreiros. Não seria tão simples e tão fácil possuir aquela terra. Eles teriam que se esforçar, ter bom ânimo e a certeza de que o Senhor era com eles e que aquela terra era deles, que o Senhor daria por herança. Mas eles teriam que derrubar os muros de Jericó. Eles teriam que apagar a força do fogo, colocar o exército inimigo em fuga, fechar a boca do leão. Eles teriam que lutar para vencer. Eles teriam que lutar para tomar posse. E não será diferente esse ano. É ano de maravilhas. Nós vamos colher, nós vamos beber água da vida, nós vamos possuir, mas você precisa entender que precisamos avançar. E que cada luta contra cada povo precisou de uma estratégia diferente. Precisou ouvir a voz de Deus. Precisou seguir a instrução de Deus. Precisou obedecer para que o Senhor desse a terra. Por isso, é um ano de maravilhas. Muitas coisas já começaram a acontecer, mas você precisa se preparar, porque nós já atravessamos o Jordão, nós já estamos na terra prometida que emana leite e mel, mas você precisa tomar posse da sua bênção. O inimigo não vai querer sair, o inimigo não vai abrir mão, o inimigo vai se armar, o inimigo vai se unir. Nós vamos ter que derrubar muralhas, derrubar fortalezas, colocar exércitos em fuga, entendendo que eu estou falando por parábolas e por sombras, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então você precisa se preparar para esse tempo, você precisa se preparar para o ano de maravilhas, para começar a tomar posse, e você precisa entender mais sobre batalha, sobre guerra espiritual, sobre guerra nas regiões celestiais, contra principados e potestades. Por isso, esse texto de Jesus, em que ele vai ser tentado, existe um antes, existe um momento da tentação e existe um depois, uma recompensa. Diga, uma recompensa. E você precisa se preparar para isso. Como um estudante se prepara para uma prova, como um estudante se prepara para um vestibular, para um concurso, você precisa se preparar para a prova. E toda prova que Deus colocar diante de você é para que você seja aprovado. Então você precisa se preparar para a prova. Você precisa estar pronto para a tentação. Você precisa estar pronto para o dia mau. Você precisa estar pronto para vencer, porque é um ano de maravilhas. E aqui nós lemos o texto em que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o levou ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas você precisa entender o que aconteceu antes, porque o Espírito Santo está levando Jesus para ter um confronto direto com Satanás. E para você ter um confronto direto com Satanás, você precisa estar preparado, treinado. Amém? E o que aconteceu antes desse encontro com Satanás? Antes dessa tentação, antes desses 40 dias de jejum. Lembrando que Jesus ficou 40 dias sem comer. E depois teve fome. Mas ele bebeu água. Amém? O texto não diz que foi um jejum completo. Foi um jejum de comida. Amém? É bom para desfazer toda a religiosidade. Amém? Então antes do Espírito levá-lo ao deserto, e Jesus ser provado, Jesus ser tentado, tem um antes. Diga, antes. Ele se encontrou com João Batista. Ele foi batizado nas águas, no batismo de João Batista. E o texto diz que quando ele foi batizado, ele saiu das águas orando. Diga, eu preciso orar. O que preparou Jesus para esse encontro e para ele vencer, foi ter nascido de novo, foi ele ter se batizado nas águas. E quando ele foi batizado nas águas, ele saiu das águas orando. Orar faz parte
de uma nova vida. Orar faz parte do novo homem, da nova mulher. É o velho homem que não gosta de orar, é o velho homem que não consegue orar, mas o novo homem, a nova mulher, ele aprende a orar e ele ora, e ele tem uma vida de oração. Então vamos só recapitular. Você já sabe o que é o batismo nas águas? Jesus disse que aquele que não for batizado nas águas não vai ver o reino, e aquele que não for batizado no Espírito não entra no reino. Diga: eu quero ver o reino. Diga: eu quero entrar no reino. E agora o mais importante, diga: eu vou governar com Cristo. Ixi, meu Deus. Diga: eu vou governar com Cristo. Não é quem vai ser salvo que vai governar com Cristo, é quem vencer. Diga: eu vou vencer Satanás, e eu vou governar com Cristo. Não vai dar para ser um político corrupto com Jesus do lado, né? Se você quiser ser um político corrupto, ainda dá tempo. Mas quando Jesus voltar, estabelecer o seu reino, não vai dar. Amém? Então, o que é o batismo? É o Espírito Santo de Deus usando um ministro, usando um homem, uma mulher de Deus. No nosso caso, o apóstolo Gerson. Então, o Espírito Santo de Deus usa o apóstolo como um instrumento. E ele pega uma pessoa, ele pega um corpo, ele pega um velho homem, uma velha mulher, e coloca debaixo das águas, batiza. E batismo significa ser totalmente submergido. E quando você entra nas águas, espiritualmente, você está morrendo e nascendo de novo, um novo homem, uma nova mulher. Você está, o homem e a mulher, que é a imagem e semelhança de Adão, e está morrendo, e está nascendo um novo homem, uma nova mulher, que agora está sendo colocado no corpo de Cristo. É o batismo nas águas, o batismo de João Batista. Simples. O Espírito Santo de Deus, ou seja, o Deus Espírito Santo, usa uma pessoa como instrumento e pega uma pessoa, um corpo velho, que é a imagem e semelhança de Adão, enterra ele e faz nascer um novo homem, uma nova mulher, que agora faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Amém? Então Jesus acabou de passar pelo batismo. Então João Batista fez isso, usado pelo Espírito Santo. João Batista batizou Jesus, e Jesus já sai das águas orando. Lucas deixa bem claro isso no capítulo anterior que nós lemos. João Batista batizou Jesus, Jesus sai das águas, um novo homem orando. E quando ele orou e estava orando, quando saiu das águas, o céu se abriu, os céus se abriram, desceu como uma pomba o Espírito Santo e pousou sobre ele, e ele recebeu o Espírito Santo e foi cheio do Espírito Santo. E em seguida se ouviu uma voz, que é a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho, amado, em quem eu tenho prazer. É isso que nos prepara para vencermos. É isso que nos prepara para ver o reino, para ver o mundo espiritual, para ver o reino e para ser batizado com o Espírito e entrar no reino. Diga: tudo começa com o batismo nas águas. Observe que o batismo nas águas e o batismo no Espírito aconteceram quase que simultaneamente. Pode acontecer. Ele foi batizado nas águas, saiu das águas, orando, e quando ele está orando, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba, pousou sobre ele, encheu Jesus do Espírito, e ouviu-se a voz do Pai. Então ele foi batizado nas águas, e foi batizado no Espírito, cheio do Espírito. Ele viu o reino, ele entra no reino. Então você precisa se preparar antes, e tudo começa com o batismo nas águas. Se prepare orando, diga: eu vou orar mais. Sabe, orar não é ser um religioso. As pessoas perguntam: pastor, você não vai no monte orar? Você não dá tempo, porque eu tenho que orar. Até ir no monte, depois voltar do monte. Então, já orei. Então, não é ser um religioso. É você no dia a dia falar com o Pai. É você acordar e falar: Pai, me abençoe nesse dia. Me livre de todo mal. Pai, esteja comigo hoje. Dá ordem aos seus anjos.
Me prospere nesse dia, me dê sabedoria, me livre de todo mal, Senhor. Então é você falar com o Pai, é você pedir ao Pai, é você se relacionar com o Pai, isso é oração. Então, você vai vencer se você estiver orando. Diga, eu vou orar mais. Fale mais com Deus. Fale com Deus Espírito Santo, fala com Deus Jesus, o Cristo, fala com Deus Pai, fala com os três. Fala com eles, fala, conversa, abra o seu coração, peça, pergunte, se relacione. Diga, para vencer, eu preciso orar. Segundo, diz que Jesus, ele recebe o Espírito Santo e foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo guia para o deserto. Para você vencer, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe o que é melhor para você. Tem hora, e é normal, nós queremos ser guiados para os campos verdejantes e águas tranquilas, mas a vida não é só feita de campos verdejantes e águas tranquilas. A vida não é feita só de flores, também tem espinhos, não é isso? Então tem deserto, tem oásis, tem terra prometida, tem o deserto, tem a cidade, tem os momentos de se isolar, tem os momentos de se relacionar, mas você precisa se preparar, orando e permitindo ser guiado pelo Espírito Santo. Nós queremos ir para um lado, o Espírito Santo quer ir para outro. E nós devemos estar de acordo com o Espírito Santo. Diga, eu estou me preparando, orando e sendo guiado. O Espírito Santo está te guiando. Quantos querem vencer esse ano? Amém? Quem quer continuar tendo um ano de maravilhas? Então, antes, nós precisamos nos preparar. Diga, orando e sendo guiado. Confia nele, deixa ele te guiar. Vamos nos preparar mais um pouquinho para esse ano? Vamos orar e deixar ele nos guiar? Então vamos orar, fazer uma oração forte. Feche os seus olhos. Vamos orar agora e repita essa oração comigo. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você pode aplaudir o Senhor? Só o Senhor é Deus. Essa é a oração mais forte que você pode fazer. É você orar dizendo, me guia, Senhor. Há muitos passos e há muitos caminhos. Provérbios diz que há caminhos que parecem de vida, mas o final é de morte. E a nossa alma quer entrar por esse caminho que parece de vida, mas o final é de morte. O Espírito Santo sabe te guiar. E Ele te guia. Então antes, para vencermos, para termos um ano de maravilhas, uma vida de oração e ser guiado pelo Espírito Santo. É assim que você se prepara para uma prova, para um vestibular. É estudando. É um mestre te ensinando. É assim que você vence no mundo espiritual, falando com o Pai e sendo guiado pelo Espírito do Senhor. Mas chega o dia da prova, chega o dia do vestibular, o dia do concurso chega, o dia da prova chega, o dia da tentação chega, o dia da guerra espiritual chega, o dia ruim também chega. E quem se preparou vai vencer. Quem se preparou vai vencer. Nós olhamos e vemos Jesus, 18 anos se preparando para o seu ministério de 3 anos e meio. As pessoas querem se preparar pouco e vencer muito. Se prepare mais e vença. Se prepare mais. Passe mais tempo se preparando. Jesus se preparou 18 anos e lutou 3 anos e meio e venceu a morte. Amém? Então, agora chega o momento do encontro, do confronto, da tentação. E nós vemos que Jesus, ele não foi simplesmente tentado em 3
3 vezes. Ele foi tentado em 3 áreas. Lembra de quinta-feira que nós falamos sobre Adão e Eva? Que Eva viu que era bom para comer, que era bom para o corpo. Aí viu que era bom, que era bonito, que era bom para os olhos, para a alma. E viu que era bom para dar entendimento, para ser igual a Deus. Então, Adão e Eva foram tentados no corpo, na alma e no espírito, em 3 áreas. E Jesus, ele vai ser tentado em muitas coisas, mas ele precisa vencer a tentação do corpo, da alma e do espírito. Você não orar é uma tentação que você precisa vencer. Você querer seguir o seu próprio caminho é uma tentação que você precisa vencer. O seu corpo vai dizer, não é bom orar. A sua alma vai dizer, não é bom orar. Mas o Espírito vai dizer, vamos orar. O seu corpo, a sua alma vai dizer, mas você não manda no seu nariz? Você já não é grande, já não é adulto? Segue o seu próprio caminho. O seu corpo, a sua alma vai dizer, segue o seu caminho. Mas o Espírito vai dizer, o Espírito te guia. Vença a tentação da oração, de não orar. Vença a tentação de não ser guiado pelo Espírito, de ser guiado pela sua vontade. Agora vem a hora da prova, vem a hora do confronto com Satanás. E nós vemos que foram em 3 áreas. E por 2 vezes, Satanás diz, se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Nós vivemos em uma nação que há um problema muito sério de identidade. A maioria não possui o nome do pai no RG. A maioria não teve um pai, ou não teve um pai presente, é órfão, ou é órfão de pai vivo, foi abandonado, rejeitado. E por 2 vezes, Satanás diz, se tu és filho. Nós precisamos resolver esse problema. Jesus não responde nada. Ele sabe que ele é filho de Deus. Mas as pessoas diziam, será que Maria não traiu José? Será que Jesus é filho de José? Será que José assumiu esse filho? Será que não é de um outro homem? Essa história de ser filho do Espírito Santo, filho de Deus. Jesus não tinha dúvida. Jesus não ficou preso a isso. Não ficou preso a uma questão biológica. Não ficou preso a uma questão de alma. Quem é o meu pai? Aonde o meu pai está? Por que o meu pai me abandonou? Um pouquinho antes, no batismo, abriu-se os céus e ele ouviu a voz do pai dizendo, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pode ser que até hoje você ainda tenha um problema biológico. Quem é o meu verdadeiro pai? Pode ser que você ainda tenha um problema de alma, um trauma, um abandono, uma rejeição. E você precisa abrir o seu coração para isso, para ser tratado. Porque se você não sabe quem é o seu pai até hoje, se você tem dúvidas, se você é órfão de pai vivo, seu pai, você tem até um pai, mas é como se não tivesse. A palavra diz que o nosso Deus é Deus da viúva e Ele é pai do órfão. Jesus ouviu uma voz dos céus e acabou. Aqui eu não quero dizer que você não deve procurar conhecer o seu pai, ter uma identidade, um nome na identidade, resolver essa questão biológica, se possível, mas muitas vezes não dá para resolver. De forma biológica, de forma jurídica, um documento, mas que você possa resolver isso no espírito, na alma e no corpo, tendo um Deus que é Pai. Ele diz, ainda que a sua mãe e o seu pai te abandone, eu de forma nenhuma te abandonarei. Diga, eu tenho um Pai. Diga, o meu Deus é o meu Pai. As pessoas não vão entender.
mas que isso possa resolver os seus problemas de alma. Esses dias, a Silvia, a filha do Silvio Santos, ela disse: antes de eu ser filha do Silvio Santos e herdeira do Bravanel, eu sou filha de Deus e herdeira de Deus. Uma pessoa que teve que se resolver. Uma pessoa que teve pai, uma pessoa que tem uma grande fortuna por herança, mas ela teve também que se resolver. Você tendo pai ou não tendo pai, você tendo herança ou não, isso sendo um problema para você, precisa se resolver. Você precisa ouvir a voz dizendo: eu te amo, você é o filho que me dá prazer. Pode ser que você nunca ouviu que você é filho, que você é amado, que você dá prazer, mas isso é o que Deus fala dos seus filhos, é isso que Deus fala de você. Jesus teve que vencer isso. Se tu és filho, diga: eu sou filho. Você não precisa mais falar sobre isso com ninguém. Isso está resolvido no seu coração. Você tem um pai, e esse pai cuida de você. Esse pai não te abandona. Depois vem: transforme as pedras em pães. Transforme essa pedra em pão. Observe que a primeira tentação é física, é o corpo. Eva viu que o fruto da ciência do bem e do mal era boa para se comer, era boa para o corpo. Jesus está com fome. O seu corpo está sofrendo. O seu corpo está com fome. E ele pode cometer um pecado. Ele pode cometer um pecado. Mas ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está dizendo: eu estou vencendo a prova do corpo, eu estou vencendo a tentação do corpo. Isso até pode ser bom para se comer, transformar pedra em pães, pode até ser bom para comer, mas eu vou obedecer ao Pai. Eu não vou obedecer à minha carne, o meu corpo. E ele não transforma aquela pedra em pão. Ele vence o primeiro nível de tentação, que é física, que são as necessidades físicas. Diga: a primeira tentação é física, é por comida, é por abrigo, é por vestes. A primeira tentação é física, e você precisa vencer ela. Você precisa vencer ela. Sabe, muitas pessoas dizem: não, eu tenho que trabalhar, pastor. Sim, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Mas nem só de pão viverá o homem. Nós temos que entender que o Senhor é o pão da vida. Que o Senhor nos alimenta. Que Ele dá pão ao faminto. Que Ele dá semente ao semeador. Vença o desejo do corpo. Sabe, alguns é comida, alguns é por pão, alguns é por comida, outros é por bebida, outros é por cigarro, outros é por droga, outros é por sexo. Você precisa vencer a primeira tentação, que é boa para o corpo. Boa para o corpo. Acho que eu não preciso repetir o meu testemunho, né, sobre bebida. Quando uma pessoa está tentando vencer um vício, uma droga, o corpo pede, o corpo grita, o corpo treme, o corpo sofre, abstinência. Você precisa vencer esse primeiro nível de tentação, que é a tentação física. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, ele estava com fome, ele desejava, ele estava fraco, ele precisava. Tem gente que diz: pastor, eu preciso fumar um cigarro. Mas você pode vencer essa tentação. Foi o que Jesus venceu. A primeira tentação, o primeiro nível, é o nível da tentação que é boa para o corpo. Tem gente que fala: não, eu fumo porque faz bem para mim, me ajuda a ir no banheiro. Não, eu bebo porque eu relaxo. Não, eu uso drogas porque eu viajo. Você precisa vencer a tentação do corpo
e tirar essas justificativas. Jesus podia dizer: mas eu estou com fome. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aonde ele viu isso? Na palavra. É a primeira tentação. Aí vem a segunda tentação, o segundo tipo de tentação: se prostrado me adorar. Satanás leva, porque a tentação foi no deserto, foi no monte e foi no pináculo do templo, na igreja. Você vai ter tentação no deserto, você vai ter uma tentação no monte, no lugar mais alto, quando você estiver sendo honrado, e no lugar mais religioso. No deserto, na necessidade. No lugar mais alto, quando você for líder e próspero, e no lugar mais sagrado, você será tentado. No corpo, na alma e no espírito. E agora o diabo diz: se prostrado me adorar. O diabo leva ele. Eles estavam no deserto. E agora o diabo o leva a um monte, a um alto monte, e mostra para ele. Diga: os olhos viram. Diga: os olhos viram. Diga mais forte: os olhos viram. Os olhos são as janelas da alma. É a tentação da alma. Jesus venceu a tentação do corpo e agora está sendo tentado na alma. O diabo mostra para ele e ele vê os reinos da terra e a sua glória. E o diabo diz: é tudo meu, porque foi me dado. O primeiro Adão me deu. O primeiro Adão caiu, o primeiro Adão me deu. Tudo isso é meu agora. Todos os reinos da terra e a sua glória são meus. Mas se você prostrado me adorar, eu te dou. Ele está vendo. Agora não é o corpo, não é o que é bom para o corpo, mas é o que vê. É o que a alma deseja. Jesus está no alto monte, vendo os reinos da terra e a glória deles. E o diabo diz: se prostrado me adorar. Será que muitas vezes não corremos o risco e a tentação de adorarmos a Satanás? Pastor, mas como é que se adora a Satanás? Fazendo mal, pensando mal, falando mal, prejudicando, roubando, matando, prostituindo. Você não precisa se tornar um bruxo, um feiticeiro. Você não precisa se tornar um feiticeiro, um bruxo, uma bruxa. Você não precisa se tornar um satanista. Você serve a Satanás quando você se prostra à sua vontade. Quando mentimos, quando caluniamos, quando roubamos, quando somos invejosos, estamos nos prostrando. Então Jesus, ele vai ter que vencer a tentação da alma. E como é que se vence a tentação da alma? Porque a do corpo você já entendeu. Não é com a força do seu braço. Não é só com o seu trabalho. É com o pão de cada dia. É com o Senhor que é o pão e que dá o pão de cada dia. Agora a da alma se vence dizendo: só o Senhor adorarás e o servirás. Como é que você vence a tentação da alma? O desejo, a tentação de fazer o mal, amando a Deus e servindo a Deus. Você já viu alguém servindo a Deus? Já viu alguém servindo a Deus? É só você chegar um pouquinho mais cedo e você vai observar. Pessoas chegam, abrem a igreja. Pessoas limpam a igreja. Pessoas preparam o som, ensaiam um louvor. As pessoas servem a Deus, amando e servindo a Deus. Adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, cuidando da casa de Deus com amor, com zelo, limpando, abrindo, fechando, preparando o louvor, preparando o som, adorando, ouvindo a palavra, fazendo o que está ao alcance das mãos. É assim que nós
adoramos e servimos ao Senhor. Alguns adoram o Senhor e servem ao Senhor, curtindo, compartilhando. Você não precisa fazer tudo, mas alguma coisa você tem que fazer. Eu sei que você não vai fazer tudo, ninguém vai fazer tudo, mas alguma coisa eu sei que você está fazendo. Tem pessoas que, não, pastor, meu negócio é só adorar. Não, é adorar e servir. Não adianta só servir. É adorar e servir. É amar, é servir. Amém? Você ama a Deus. Você está servindo a Deus. E você vai receber uma recompensa por isso, um galardão por isso. Deus, Ele é recompensador, galardoador. Amém? Então, a primeira é do corpo, a segunda é da alma e a terceira é do espírito. A terceira tentação, o diabo leva ao pináculo do templo, ao lugar mais alto do templo. Vai observando, ele sai do lugar mais baixo, mais miserável, do lugar de fome, o deserto, de necessidade. Ele sai do deserto e é levado para um alto monte, um lugar de autoridade, de governo, de honra, de prosperidade. E do alto monte ele é colocado no lugar mais alto, que é a igreja, o pináculo da igreja do templo, que é o lugar da palavra, da santidade, que é a palavra, que é o lugar de ensinar a palavra às nações. Mas o diabo coloca ele no pináculo do templo e diz: se jogue do pináculo, porque os anjos vão cuidar de você. O terceiro nível de tentação é no entendimento. A serpente, conversando com Eva e Adão, diz: se você comer, você será como Deus. Você terá a posição e a sabedoria de Deus. O que o diabo está propondo agora? Se jogue do pináculo. Mostre para as pessoas que você está vindo dos céus. Pula do lugar mais alto. E o Pai dará ordem aos anjos. E você vai descer na frente do tabernáculo, na frente do templo. E as pessoas vão dizer: foi o Pai que o enviou. Os anjos o trouxeram. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus fez de tudo para se tornar homem. Ele se desvaziou de tudo. Deixou o seu trono, a sua glória, e se fez homem. Agora o diabo está dizendo: se faça Deus diante de todos. Muitas pessoas buscam conhecimento e sabedoria de Deus para se tornarem místicos, religiosos, poderosos, manipuladores. Imagine o nível da influência, imagine o nível da manipulação de acontecer um negócio desse. Jesus do pináculo se jogando e Jesus descendo. E os judeus iam dizer: chegou o Filho de Deus. Os anjos o trouxeram, o Pai o enviou, os anjos o trouxeram. Jesus, ele não queria um show. Ele não veio para ser Deus. Ele, sendo Deus, se desvaziou de tudo e se fez homem. Entenda que se desvaziar de tudo, porque tudo estava dentro de Deus. Tudo estava dentro de Deus. Nós já vimos e falamos, o homem estava dentro de Deus antes da fundação do mundo. Nós estávamos em Deus, o universo está em Deus, tudo está em Deus. A eternidade está em Deus, tudo está dentro de Deus. Ele se desvaziou de tudo. Se desvaziou do universo, se desvaziou do seu trono, da sua glória, se desvaziou até se fazer homem. Ele fez de tudo para ser homem. E muitos estão fazendo de tudo para serem deuses. E o diabo diz: não, pula. Mostra o conhecimento de Deus. Mostra que você é Deus. Mas Jesus diz: não. Para trás de mim, Satanás. Jesus diz: basta. Diga: basta. Diga: hoje é noite de colocar o diabo para fugir.
É hora de colocar o diabo para fugir. Mas observe que ele vence todas as tentações, e ele vence a tentação do corpo, da alma e do espírito. O que Adão e Eva não venceram, Jesus venceu. Diga, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Romanos 8,37 diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É em Cristo Jesus que nós somos mais do que vencedores. Preste atenção, de Adão até Jesus, do primeiro Adão até o último Adão, que é Jesus, ninguém venceu Satanás. Você acha que você vai vencer? Diga, só tem um jeito. Se eu for Cristo, se eu estiver em Cristo, se eu morrer para o primeiro Adão e nascer para o segundo Adão. Se esse velho homem morrer e eu nascer no corpo de Cristo, porque só Cristo, só quem está em Cristo, só quem foi inserido em Cristo pelo batismo é vencedor. Não existe uma pessoa vencedora. Só existe o Cristo que venceu e os que estão em Cristo. Então o certo é nós dizermos: somos mais do que vencedores. Somos vencedores. Somos mais do que vencedores. Porque você sozinho, o eu, não vence nada. Mas quando nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e Ele é a cabeça, e nós somos o corpo, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, Cristo venceu. A cabeça venceu, o corpo venceu. Nós somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou e venceu, somos mais do que vencedores. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa religiosidade, é porque estamos em Cristo. Sabe qual é a recompensa? Ele se preparou para a prova, ele passou pela prova e foi aprovado. Isso vai acontecer com você. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. E se ele já se preparou, se ele já venceu, se ele já recebeu a recompensa, o mesmo cabe a você. Você já se preparou, você já venceu, e você já recebe a recompensa. Sabe qual é a recompensa? Então, o diabo o deixou. Entenda que de tempos em tempos o diabo volta. Nós precisamos entender que muitas coisas não são normais na nossa vida, na nossa família. Muitos problemas que vão passando de pai para filho não são normais, são espirituais. São espíritos familiares, são espíritos imundos, são espíritos de enfermidade, são influências dos principados e potestades, dos dominadores. Então o diabo o deixou por um tempo. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Hoje você vai ser servido. O que Jesus queria? Pão. Jesus queria comida. Ele queria pão. Não um pão qualquer, mas o pão da vida. E nós estamos hoje diante de um banquete. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E você vai ser servido. Você vai comer, você vai beber, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Você vai comer do pão e vai beber do vinho. Mas, quando nós vemos, Jesus voltou, lembra que ele foi cheio do Espírito e guiado pelo Espírito? A história começa aqui, ele foi cheio do Espírito e guiado pelo Espírito ao deserto. Sabe como termina? Ele voltando, e diz que ele voltou cheio de poder. Uma coisa eu já sei, que você é cheio do Espírito, eu já sei. Agora me fala uma coisa, como é que está a sua autoridade, o seu poder? Porque diz que ele se preparou, ele foi tentado, e ele voltou cheio de poder.
Você, para este ano e para uma vida de vitória, você precisa estar cheio de poder. Quando é que você recebe o poder? Quando você recebe o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo dá dons. O que vai te dar poder é vencer as tentações, é vencer a prova, é passar na prova, é vencer Satanás, é dizer: chega, basta, para trás de mim, Satanás. É isso que te dá poder. Hoje, os anjos vão te servir. Você vai comer e vai beber. Mas você já é batizado com o Espírito. Você já tem o Espírito sobre você. Você já é cheio, tem transbordado. Mas você vai sair daqui hoje cheio de poder. Pergunta: para quê, pastor? Não é para brincar de crente. Não é para brincar de espiritual. Não é para brincar com línguas estranhas. Não é para ficar dando uma de profeta. Não, é para desfazer as obras do inimigo. Eis que vos dou poder e autoridade para desfazer as obras do inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem obras do inimigo na sua vida? Tem obras do inimigo na sua casa? Tem obras do inimigo na sua família? Que tem passado de uma geração para outra? Você olha lá atrás, a sua bisavó infeliz no casamento, a sua mãe infeliz no casamento, você infeliz no casamento, todos os seus irmãos infelizes no casamento. Será que isso não é uma obra de Satanás? Você olha para trás, ninguém tem paz, ninguém tem prosperidade. Você olha para a sua casa onde, para os seus irmãos, para os seus filhos, ninguém tem paz, ninguém tem alegria, ninguém tem prosperidade. Mas isso vai acabar hoje. Você vai dar um basta. Você vai dizer: para trás de mim, Satanás. Você vai desfazer as obras de Satanás. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas que é uma desgraça após a outra? Pastor, mas eu sou salvo, eu conheço a Cristo. Amém. Pastor, mas eu fui batizado. Amém. Pastor, eu participo de toda a ceia. Mas você precisa colocar esse poder em ação. E como é que se coloca esse poder em ação? Como é que é cheio do poder? Quando você diz para Satanás para trás. É quando você cumpre a palavra de Deus e a bênção do Senhor está sobre você. Lembra aqui que Deus fez, primeira coisa, para Adão e Eva? Os abençoou para frutificar e multiplicar. Qual foi a primeira coisa que Deus disse para Adão? Subjugue, domine, governe, use o poder que eu te dei, a autoridade que eu te dei. Nós vemos uma pessoa, se tem poder e autoridade é pela palavra. Você vai vencer o inimigo hoje. Ele vai fugir de você. É por um período. Mas quando ele voltar, vai encontrar uma nova pessoa, ainda mais forte, mais capacitada, mais ungida e com mais poder e autoridade. Diga hoje: eu declaro, em nome de Jesus, fora Satanás. Diga: em nome de Jesus. Toda a influência dos céus, toda a influência dos principados e potestades, toda a influência das estrelas, dos horóscopos, toda a influência de Satanás e os seus anjos, de principados, potestades, dominadores celestiais dos ares, vai cair por terra hoje. Todo espírito de enfermidade, espírito imundo, vai sair hoje. Se coloque de pé. Isso é verdade na sua vida? Então comece a falar.